Então tá bom, pessoal, eu vou começar então, tá? Bom, vejam bem, nós sabemos, ó, vocês me acompanhem, não saiam daí, pessoal. Ó, tem mais alguém lá de fora do Brasil, ó, o Victor Rodrigues. Vocês me acompanhem, por quê? Porque eu vou primeiro falar algumas coisinhas rápidas aqui, é bem rapidinho, eu prometo pra vocês, tá? É bem rápido, é coisa assim de 7 slides, que eu vou falar de algumas coisas que são importantes a gente destacar no capiaçu. O capiaçu é uma forrageira, a gente não pode esquecer disso, é uma forrageira que não produz grãos como o milho, o sorgo, ou seja, é um capim. Então, é óbvio que nós jamais vamos ter condições de equipará-lo em termos de qualidade, por exemplo, uma silagem de capiaçu com uma silagem de milho, de sorgo. Por outro lado, o capiaçu tem uma capacidade absurda de produção, né? E nós temos que, eu sempre digo isso, nós temos sempre que ver o lado positivo do negócio. Não adianta ficar vendo os aspectos negativos que nós temos do outro lado também. Então, eu quero tecer alguns comentários sobre o que o capiaçu pode nos fazer aí nesse processo. Qual, então, é o real valor do capiaçu na recria? Qual é o valor? Então, vamos lá. Eu vou basear as minhas considerações nesses dois comunicados aqui da Embrapa, o comunicado técnico 79 de 2016 e o comunicado técnico 263 de 2021. Então são dois comunicados de fontes importantes ou confiáveis de informação. Então nós não estamos pegando aqui que o seu José ou o professor Branco estão falando que é assim ou assado. Nós vamos pegar dados da Embrapa e nós vamos trabalhar em cima desses dados aqui então. Então veja bem, pegando essa primeira tabela, o que é que nós observamos aqui? Olha só, composição química da forragem de capiaçu em diferentes idades de corte. Então nós temos aqui 50, 70, 90 e 110 dias, ou seja, iniciou com 50 e foi até 110, com intervalos de 20 dias aí de um corte para o outro. E o que é que nós observamos? Nós observamos que aqui, ó, a proteína bruta, que é a idade de corte mais usada, o valor da proteína bruta aqui, ele vai de 6,2 quando a planta está com 90 dias, caindo para 5,6 com 110. E o NDT, que expressa a concentração de energia da forrageira, ele vai de 46,2, cai para 45,6. Então nós temos aí valores dados pela Embrapa de proteína e NDT, que são os dois nutrientes básicos para a gente poder fazer uma perspectiva de ganho, uma projeção de ganho. E aqui nós temos uma outra tabela que é de um outro comunicado técnico, também da Embrapa, tem aqui a fonte aqui embaixo, né? Com cortes aos 90 e 110 dias. E aqui nós temos que a proteína varia de 5,3 a 5,1 e o NDT de 46,8 a 45,4. Vocês querem ver? Eu vou voltar no slide anterior. Olha só, aqui e aqui em nenhum dos casos o NDT passou de 50%. E depois nós vamos para essa outra tabela onde nós mostramos novamente dados da Embrapa, né? Da composição química 60, 90 e 120. Então eu vou pegar esses dois aqui, ó. Então a proteína de 7,27 caiu para 4,52, a digestibilidade in vitro da matéria seca, que se aproxima do valor de NDT, de 55 para 48 praticamente. Então o que é que o professor Branco fez? O professor Branco fez uma média do corte aos 90 dias para proteína e NDT e uma média do corte aos 110 dias para proteína e NDT. E aí eu peguei e fui no BCNRM, que é o programa do Nasem 2016, para simular o desempenho, para mostrar para mim, para animais em recria, eu usei 300 quilos de peso corporal, o que é que eu teria com um capim com essas características. E o que é que nós observamos aqui? Ó, aqui são os dados de energia metabolizável e aqui de proteína metabolizável. Então, uma dieta dessa vai nos dar 11,7 megacaloria por dia de energia metabolizável, tá? Só que para mantença, o animal, ele precisa de 11,28. Então, esse 11,71 aqui, ó, vai completar isso e vai sobrar só esse pouquinho aqui de energia para o animal ganhar peso. Como ele não está nem gestação nem lactação, vai sobrar para o ganho. Calma que nós vamos ver qual é o ganho que vai dar isso daqui, tá? E o NDT, que teve uma média de 49,6, e a proteína bruta teve uma média de 6,3, nós temos de proteína metabolizável, 310 gramas, a exigência de um animal desse é 298,
vai sobrar aqui 25 gramas, que não tem gestação, não tem lactação, vai sobrar para o ganho. Então sobrou o quê? Sobrou 0,43 megacal por dia para o animal ganhar algum peso e sobrou 25 gramas de proteína metabolizada para o animal ganhar algum peso, com a média da melhor composição do capiaçu, que foi a média dos melhores resultados aqui para uma planta mais nova com 90 dias, 6,3 e 49,6. Agora, normalmente não é com esse período de corte que nós trabalhamos. Nós trabalhamos com animal nós trabalhamos com corte mais avançado, com 110 dias. Agora, olhem só o ganho que nós teríamos com isso aqui, ó, de 40 a 70 gramas por dia. Não tem condições de passar isso aí, ou seja, se aproximando aí praticamente quase de zero, né? Agora, quando nós vamos para o corte aos 110 dias, a proteína ela ficou ao redor de 5,1 e o NDT 46,3. Então, quando eu venho aqui para o BCNRM, jogo esse material lá para fazer uma simulação, aqui nós vamos ter disponível para mantença 10,68 megacal, o animal precisa de 11,97, ou seja, tem um balanço negativo de energia, ou seja, nós não temos energia para ganhar peso, para ganhar nada. O animal, se ele consumir só o capiaçu, ele vai perder peso, né? E para a proteína metabolizável, nós temos disponível 272,6, disponível essa coluna aqui, né? E a exigência, que é o requerido, 285, ou seja, tem um déficit de proteína também de 12,8 gramas. Ou seja, falta proteína metabolizável e falta energia. Significa o quê? Que se você der o capiaçu cortado com 110 dias ou mais, com certeza os animais não vão ganhar absolutamente nada e, inclusive, podem perder peso, que é o que nós estamos vendo aqui, né? 5,1 de proteína não dá ganho em hipótese nenhuma. E NDT 46 também não. Bom, mas só que é aquilo que eu destaquei no início. O capiaçu, ele tem um baita potencial para produção de massa. Então é aí que nós temos que pegar. A grande vantagem dele é essa. Por quê? Porque com a produção de massa elevada, se nós fizermos algumas correções, nós podemos ter uma capacidade de suporte da área muito maior, tá? E isso é muito importante quando nós pensamos em produção, tá bom? Então, o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos sair daqui e vamos para o processo de formulação. Então, vamos lá. Vou dar aqui um ESC e vou abrir o programa de formulação. Bom, então agora nós estamos no programa de formulação e nós vamos fazer aquilo que eu prometi, ou seja, nós vamos formular uma dieta usando como base o capiaçu e usando coprodutos. E vamos ver o que é que nós podemos obter aqui de dieta relativamente econômica, tá bom? Nunca se esquecendo de que o capiaçu tem uma capacidade absurda de produção de matéria seca, né? Normalmente nós trabalhamos com 50 toneladas, mas eu já visitei propriedades onde o capim estava implantado em áreas de melhor fertilidade, mais bem conduzido, com reposição de nutrientes, e que o pessoal estava tirando ao redor de 80 toneladas de matéria seca por hectare. Imagine, é uma coisa extremamente absurda em termos de valor, né? Muito alta, né? Fora de qualquer realidade, por exemplo, em comparação com gramíneas de clima temperado. Então vamos lá, então nós vamos começar aqui a nossa formulação. Qual programa eu vou usar? Eu vou usar o Nutrimax, que é um programa, tá, de minha autoria e que está disponível, inclusive, para ser adquirido lá na Escola de Nutrição Animal. Bom, então vamos lá. O que é que nós vamos fazer aqui agora? O processo de formulação, ele leva em conta o seguinte: primeiro, a escolha dos alimentos. Depois, a escolha dos nutrientes que nós queremos balancear. E, por último, a especificação da fórmula e as limitações ou não de inclusão de alimentos ou nutrientes na fórmula. Feito isso, nós simplesmente damos um formular e o programa vai formular a dieta que nós pretendemos. Então vamos lá. Eu vou escolher aqui alguns alimentos que são muito tradicionais. É óbvio que o capim capiaçu, BRS capiaçu, vai ser o primeiro, né? Porque a dieta vai ser a base de capiaçu, né? E nós temos gente chegando ainda, olha lá, ó. Marcos, Aline, vamos lá, pessoal, vamos chegar, vamos compartilhar aí para os seus amigos, né? Para nós colocarmos mais gente para aproveitar essa oportunidade aí, né? Bom, então vamos lá. Então aqui no nosso programa Nutrimax, eu vou aqui em arquivo e vou fazer uma nova ração. Vocês estão vendo aqui, ó? Eu clico aqui. Vocês estão vendo que não tem nada, né?
Aqui a aba de alimentos, não tem nada, porque não escolhemos nada ainda, né? Então nós vamos escolher alguns alimentos aqui. Então vamos lá, vamos pegar o capiaçu, que é o primeiro, né? Capim BRS Capiaçu com 110 dias de corte. Vamos enviar para a nossa formulação. Depois nós vamos pegar aqui também a ureia, né? Que é um alimento, ureia pecuária, que é um alimento que deve compor aí para melhorar a nossa proteína da dieta, nós vamos enviar. Depois nós vamos pegar aqui a polpa cítrica, que é um coproduto, né? Eu vou pegar aquela das tabelas brasileiras, né? Para pegar dados nacionais de composição. Eu vou enviar. Eu vou pegar aqui também do soja, a casquinha de soja peletizada, né? Então vamos lá, também vou pegar das tabelas brasileiras aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho aqui a casquinha de soja, tabelas brasileiras, tá aqui, ó. Certo? Vou enviar. Eu vou também colocar aqui o milho grão, porque muitas vezes ele vai nos ajudar a fechar a ração, aí é importante ter o milho, né? O milho grão, deixa eu pegar aqui, o milho grão, eu vou enviar. E eu vou usar um núcleo aqui que eu já meio que tradicionalmente utilizo, tá? Que é um núcleo para recria, para formular esse tipo de dieta aí que eu estou fazendo aqui, tá bom? Então vamos lá, então vamos dar uma conferida aqui quais os alimentos que eu escolhi, certo? Eu escolhi o capiaçu, eu escolhi o milho grão, eu escolhi um núcleo, eu escolhi a polpa cítrica, a soja e a ureia. Ah, eu vou colocar outra também, um outro alimento aqui que é muito usado na região aí do MT, MS, em Goiás também, que é o milho DDGS. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Só que eu vou colocar o DDGS com os dados do NRC 2016. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tá aqui, ó. Porque não temos nas tabelas brasileiras, pelo menos a que eu tenho aqui, né? E vou enviar. Bom, então tá bom, tá fechado. Então pegamos aqui o capiaçu, esse é um coproduto, esse é um coproduto, esse é um coproduto, a ureia, um núcleo, obviamente, para fechar os microelementos e tal, e o milho grão. Bom, então agora nós vamos para os nutrientes, tá? Então nós vamos escolher aqui os macro microelementos, proteína, PDR, FDN e vamos escolher também o NDT para colocar aqui na nossa formulação. Então vamos lá, então nós vamos aqui começar pelo cálcio, né? Vamos por ordem alfabética aqui que fica mais fácil, né? É um macroelemento, cobalto que é um microelemento, cobre que é um microelemento, vamos descendo aqui, né? Eu não vou colocar cromo nessa formulação, poderíamos colocar, né? O enxofre que é um macroelemento, FDN, nós vamos ver como é que vai ficar o FDN dessa dieta, né? Porque FDN interfere, obviamente, em consumo, né? O fósforo, depois o iodo, que é outro microelemento, magnésio, que é um macroelemento, manganês, que é um microelemento. Vamos continuar por ordem alfabética aqui, ó. NDT, vamos pôr a proteína e vamos pôr PDR. Olha a quantidade de nutrientes que a gente pode formular aqui usando o Nutrimax, hein? Depois nós vamos aqui para o selênio, que é um microelemento, para o sódio, e eu acho que só faltou o zinco, né? Tá aqui o zinco. Vamos lá, eu vou dar uma conferida, ok. Então vejam bem, eu vou aqui nessa primeira aba, ó, de alimentos, tá? Escolhi os alimentos, tá aqui. O capiaçu é a base e os outros alimentos aqui, os coprodutos. Agora os nutrientes, né? Então vamos dar uma conferida. Cálcio, enxofre, fósforo, magnésio e o sódio de macroelementos, tá aqui. Os microelementos: cobalto, cobre, iodo, manganês, selênio e zinco. Então tá tudo ok. NDT, proteína, PDR. Tranquilo. Então agora nós vamos para a terceira aba, que é essa daqui, ó, onde eu vou fazer a especificação da fórmula, tá? E vou ver se eu coloco limitação para algum alimento ou não. Bom, então eu vou começar primeiro aqui na parte de cima, vocês estão vendo? Onde aparece aqui alimentos, ó. Ó, os alimentos aparecem aqui, o nome do alimento, o mínimo, o máximo, e aqui a unidade. Os alimentos são todos percentagem na matéria seca. Por quê? Porque a formulação sempre é feita em termos percentuais da composição em 100%. Então, nós temos aqui o nome dos alimentos, o mínimo, o máximo e a unidade. Se não houvesse nenhuma restrição, nem de mínimo, nem de máximo, eu largaria isso aqui tudo em 0 e aqui tudo 999. Mas eu vou colocar algumas restrições, é óbvio, eu preciso colocar algumas restrições. Então eu vou começar pela ureia. Tá? Eu vou restringir a ureia em 1,8, tá? Na minha formulação.
tá? Então 1,8% na matéria seca. Agora eu vou colocar uma restrição no capiaçu. Eu quero no mínimo 60% de capiaçu nessa formulação, tá? O milho eu vou deixar em 0 por enquanto, eu não quero que entre milho, eu vou ver como é que fica sem o milho, tá? Só com coprodutos, capiaçu, ureia e núcleo. Nenhum alimento tradicional incluído por enquanto, nem o milho. Aí aqui eu vou colocar de 1 a 2% de núcleo, tá? A polpa cítrica eu vou colocar no máximo 25% e a soja também no máximo 25%, tá? Então vamos lá, vamos conferir aqui, ó. Opa, o DDG também eu vou colocar um nível de inclusão máximo de 10%. Então o que eu fiz? Eu quero que tenha no mínimo 60% de capiaçu, porque qual é a proposta, o título do nosso webinário? Formulando dieta de recria com base no capiaçu e coprodutos. Então o capiaçu é a base da formulação. O DDGS 10% no máximo, o milho grão sem milho, 0 e 0, de 1 a 2% de núcleo, a polpa cítrica 25%, a casca de soja 25% e a ureia 1,8%. Eu vou ver se com essas especificações aqui nós vamos fechar, tá bom? Agora eu vou passar aqui, na realidade eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou deixar por enquanto aberto, que eu acho mais fácil do que começar com restrição em todos os alimentos, tá? Então vamos lá. Então agora nós vamos aqui colocar o cálcio. O cálcio eu quero no mínimo 0,3, o cobalto no mínimo 0,2, deixa eu me acomodar melhor aqui para poder enxergar ali o que eu estou digitando, né? O cobre 0,12. Vocês podem até perguntar, professor, de onde é que o senhor está tirando isso aqui? Isso aqui eu estou tirando do meu conhecimento prático. Eu não tenho condições de entrar lá nas tabelas de composição e pegar para vocês. O cobalto, a recomendação mínima de cobalto pelo Nasem em 2016 é de 0,15, mas eu sempre costumo colocar um pouco mais de cobalto, inclusive isso é discutido no livro, na publicação do Nasem, essa possibilidade. O cobre é 0,10 miligrama por quilo de matéria seca, né? Mas aqui, ó, vocês veem que a unidade dos microelementos é miligrama por quilo de matéria seca, mas eu sempre coloco também um pouquinho a mais, tá? Porque aquilo é o mínimo, né? Vamos lá. O enxofre eu vou colocar 0,12, FDN eu vou deixar aberto, né? Não vou aqui pôr mínimo de FDN, não tem sentido. Nem FDN fisicamente efetivo. O fósforo eu vou colocar 0,15 no mínimo. Por quê? Porque vocês têm que pensar que nós vamos formular dietas, não é para alto desempenho, né? Nós vamos formular dietas para ter um desempenho compatível, por exemplo, com uma pastagem de boa qualidade. Por quê? Porque se fosse para eu formular uma dieta para alto desempenho, provavelmente eu não poderia limitar um mínimo de 60% de BS capiaçu. Eu teria que deixar ele em aberto, provavelmente ele ia entrar bem pouco, 10%, 15%, né? E não é esse o objetivo aqui. O objetivo hoje é fazer uma dieta, formular uma dieta de recria baseada no capiaçu e coprodutos. Tá? Então é esse o objetivo. Nós vamos obter aqui uma dieta para ganhos aí ao redor de meio quilo por dia, que é um ganho que você obtém numa boa pastagem quando não há ganho compensatório, ou seja, numa situação normal. O iodo 0,5, o magnésio 0,12, o manganês 20, o NDT, eu vou querer um NDT de 55%, que é um NDT que nos dá um ganho ao redor disso que eu falei. A proteína eu quero de 11 a 11,5, vou dar uma folguinha aqui, né? PDR eu vou deixar em aberto e nós vamos ver quanto que ele consegue colocar de PDR para nós, colocando a ureia, obviamente, que é a principal fonte de PDR. O selênio 0,10 e o sódio 0,10 também. Só que o sódio é porcentagem e o selênio é miligrama por quilo. E o último é o zinco, que nós vamos colocar 30 miligramas. Pronto. Então, nós não precisamos colocar o máximo, né? Nós vamos colocar o mínimo que eu preciso na formulação. Certo? Não preciso colocar o máximo, né? No caso do NDT, eu fechei os dois valores, porque eu quero que seja exatamente com 55% de NDT. E a proteína eu dei uma folguinha de 11 a 11,5, porque são dois valores muito bons aí para a gente trabalhar com essa dieta para um ganho ao redor aí de meio quilo. Vai até ter um pouquinho mais de proteína do que na realidade nós precisamos. Na realidade, eu fiz uma simulação hoje de algumas dietas para esse ganho, e nós teríamos que ter uma proteína aí entre 10,5 e 11. Então eu subi um pouquinho por uma questão aí até de segurança. Por quê? Porque nós vimos que
a proteína do capiaçu, ela começa no 5 e vai até uns 7 e pouquinho, né? Então, eu estou trabalhando com valores médios, eu posso precisar de um pouco mais, que é o mais comum em condições de campo, nós temos menos proteína do que mais, então eu coloquei de 11 a 11,5, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Alimentos nós escolhemos aqui, os nutrientes aparecem aqui, cada alimento que está aqui, os nutrientes dele aparecem aqui. Se eu vier para o próximo alimento, muda a composição aqui. Se eu vier para o próximo, muda a composição aqui. E aqui os nutrientes. Da mesma maneira, eu tenho os nutrientes aqui, então eu tenho o cálcio aqui, a quantidade de cálcio em cada alimento, tem aqui o nome do alimento. Se eu quiser saber, por exemplo, a quantidade de fósforo em cada alimento, eu clico aqui, ele mostra a quantidade de fósforo. Vocês estão vendo que o núcleo não tem fósforo, né? Tá bom? Então, vamos lá. Então, nós viemos para a exigência, colocamos aqui algumas restrições de mínimo e máximo, especificamos os níveis de nutrientes da fórmula e agora nós vamos para a formulação, tá? Então, agora pode ser que eu consiga uma formulação ou não. Se eu não conseguir, eu volto e nós vamos mexer em algumas coisas até nós sairmos com a nossa formulação. Então, vamos lá. Opa, conseguimos uma fórmula aqui, ó, tá? Vamos ver o que é que entrou nessa fórmula, então. Olha aqui, ó. Tá. Ah, outra coisa, eu vou voltar aqui nos alimentos, depois eu volto para a formulação, não tem problema, fiquem tranquilos, nós não perdemos a formulação. Hoje eu fiz uma pesquisa junto dos meus alunos, né, dos meus quase 2.000 alunos aí das minhas redes aí de cada grupo de curso que eu tenho e atualizei os preços aqui, ó, tá? Só que eu tô vendo aqui agora que esse preço aqui não está atualizado, esse preço aqui hoje me passaram alguma coisa, eu vou editar aqui, me passaram alguma coisa ao redor de 1,30 o quilo. Até se eu tiver errado, vocês... mas espere aí, isso aqui não é, isso aqui tá errado, gente, tá vendo? Ninguém falou nada aí, hein? Ó, eu peguei o WDG, eu peguei o úmido, eu vou inserir o DDG, o seco aqui, ó, que é esse aqui, ó. Esse tá com o preço certo aqui, ó, 1,30, ó, tá? Eu não percebi que aqui era úmido, então nós vamos excluir da formulação. Sim, tá vendo? Se eu vier aqui agora, ó, ele eliminou aquela formulação. Vamos tentar formular de novo. Opa, entrou aqui, ó, tá bom? Ó, então vamos lá, tá? Então vejam bem, só que como eu não coloquei restrição na fórmula, o que eu queria falar é dos preços, né? Estão todos atualizados aqui, ó. Aquele era a única exceção, porque eu estava usando o úmido, né? E o úmido é bem mais barato, mas tem um teor de umidade muito alto, eu não queria colocar nessa formulação aqui. Quero trabalhar só com alimentos mais secos junto com o capiaçu, que já tem muita água, né? O capiaçu tem, vamos pegar aqui o capiaçu, ó, vamos olhar aqui, ó, qual é o teor de, olha aqui, ó, tem praticamente, não chega a 20% de matéria seca, tá? O restante é água, então eu quis trabalhar dessa maneira com todos os outros alimentos aqui secos, por isso que o WDG não deve entrar, né? Vocês viram que eu consegui formular com ele também, mas não é o caso aqui. Então eu voltei para a formulação e tal, só que aqui, ó, eu não coloquei restrição de 10% aqui, ó. Eu vou colocar aqui, isso aqui é sempre com base na matéria seca. E vamos formular. Opa lá, pronto. Então agora nós temos uma formulação à base do capiaçu. Ó. O Capim BRS Capiaçu, ele vai entrar em 66,1% na nossa formulação com base na matéria seca. Deixa eu ver se tem alguém lá querendo... coloquei o preço da matéria original, tá certo. É exatamente isso daí, tá? Aí aqui ele colocou 10% de DDGS, colocou de núcleo da recria, que eu mostrei ali, 1,64, colocou de polpa cítrica 21,27, não colocou soja em casca, colocou 0,97 de ureia. Então nós conseguimos uma fórmula e agora vamos ver como ficaram os níveis de garantia. Então eu clico aqui, ó, e aqui eu tenho os níveis de garantia, ó. Se eu quiser comparar os níveis que eu coloquei na minha formulação, lá no início, né, com o que eu obtive na fórmula feita, eu venho em formulação manual, ó. Aí eu consigo comparar os níveis aqui. Vocês estão vendo? O mínimo que eu coloquei foi esse valor e esse aqui é o atendido, ó. Então veja bem, o cálcio ficou muito superior, né, obviamente, porque nós estamos usando uma forrageira que tem muito cálcio, né, a polpa cítrica tem muito cálcio, porque... proveniente do processo de secagem. O cobalto ficou um pouquinho acima. Pessoal, peraí, deixa eu cancelar aqui. O cobre eu pus 0,12, é 12. Eu falei 12 e coloquei 0,12 aqui, ó, que é 12, né? Ó, pronto, voltamos. A formulação ficou a mesma, então vamos voltar para os níveis de garantia. O cobre, 13, tá aqui. O enxofre era 0,12,
foi para 0,13. Vamos voltar aqui na formulação manual que a gente vai comparando melhor. A FDN ficou em 54% praticamente. FDN fisicamente efetiva, porque é claro, tem muito capiaçu na formulação, 66%, 41,8%. O fósforo, 0,2%, nós queríamos 0,15%. O iodo, 0,62%. O magnésio, 0,14%. Vamos descer aqui. O manganês ficou bem acima do que nós queríamos. O NDT ficou em 55%, a proteína em 11%. A PDR, 6,6% na matéria seca. O selênio, 0,27%. O sódio, 0,10%. E o zinco, 34%. Então, fechou a nossa formulação, tá tudo ok. Tá? O nosso custo foi de 0,448. 0,45, vamos colocar assim, arredondando. Tá? Então, eu vou cancelar aqui e vou voltar aqui para os níveis de garantia, aqui na aba de níveis de garantia. Então, está aqui os níveis de garantia. E aqui nós temos como é que nós vamos produzir essa ração. Porque, veja bem, no processo de produção, quando nós pensamos em mistura de alimentos volumosos e alimentos concentrados, nós podemos preparar o concentrado separadamente, deixar esse concentrado pronto e depois, na hora de jogar no veículo que vai distribuir, normalmente um vagão misturador, nós vamos jogar a quantidade que precisamos do volumoso ou dos volumosos e vamos jogar o concentrado. E aí ele vai ser misturado, né, e esse material vai ser distribuído, ao invés de nós colocarmos um por um dos ingredientes, tá? Então o Nutrimax permite que a gente faça essa formulação separadamente. Temos ali uma pergunta. Professor, uma dúvida. Na inclusão do preço do Nutrimax é na matéria seca ou matéria original? Tá? Ali aparece custo por quilo de matéria seca, mas é matéria original, tá? É matéria original. Para a gente colocar o custo na matéria seca, nós teríamos que dividir pelo teor de matéria seca e vai subir um pouquinho o valor, tá? Isso daí, inclusive, na nova versão que nós vamos lançar do Nutrimax, nós vamos dar a possibilidade de formular com base nos dois preços, tá? Tanto matéria seca, para a gente usar a conversão depois, né? E ver o custo com base na matéria seca, como matéria natural. Mas aí aparece matéria seca, mas não é o preço do material da maneira como nós compramos. Tá bom, Guilherme? Tá? Isso daí vai ser uma das coisas que nós vamos mudar no novo Nutrimax, que devemos lançar aí ainda esse ano, se Deus quiser, né? Bom, então aqui, ó, se eu quiser produzir o concentrado separado, olha quanto que entra de concentrado, agora é com base na matéria natural a produção aqui, olha aqui, ó. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, eu estou destacando aqui, ó. Produção de 100 quilos de matéria natural. Uma outra coisa que eu vou mostrar para vocês que é possível fazer aqui. É possível mudar aqui, ó. Vamos supor que eu queira bater 1.000 quilos, né? Vamos pôr mais. Vamos supor que eu queira colocar num vagão lá 5 toneladas. 5.000 quilos, ó. Então é isso que nós vamos colocar, ó. Tá? Com base na matéria natural, ó. 5.000 quilos com base na matéria natural. Nós vamos colocar 10% aqui de concentrado com base na matéria natural e 89,9% de volumoso com base na matéria natural. Professor, como é que eu faço esse concentrado? Então, aqui estão os alimentos. O percentual que nós vamos usar é esse aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é com base na matéria natural, na fórmula toda, essa coluna aqui. Vocês estão vendo? Ó, isso aqui, ó. Nós vamos pôr 148 quilos de milho, DDG, 22,3 quilos de núcleo, 321,9 quilos de polpa cítrica, 13,07 quilos de ureia pecuária, vai dar 506 quilos. Nós vamos misturar com 4.493 quilos de capim e vamos ter aí os 5.000 quilos que nós queremos, né? Total de matéria seca, 1.339 quilos. Esse material está com 26,8% de matéria seca. Então, vocês vejam como o capiaçu tem muita água, né? Vocês vejam como o material fica com teor de matéria seca baixo, né? Muito baixo, tá bom? Então, se eu quiser fazer o concentrado separado, aí eu vou usar esse lado aqui, ó, que vai dar o 100% aqui de concentrado. Então, eu vou pegar o milho, o DDGS, vou colocar 29,4%. Eu vou arredondar aqui essa última casa aqui, tá? A casa à direita da vírgula aqui. A recria, o núcleo, 4,4%. A polpa cítrica, 63,6%. A ureia, 2,6%. Eu colocando esses percentuais, eu vou ter esse material misturado nessa mesma proporção. Aí eu vou pegar dessa mistura concentrada, vou colocar 506 quilos e vou misturar com 4.493. E assim, nós temos uma fórmula, né?
Essa fórmula, deixa eu ver aqui qual seria o custo dela com base na matéria seca. Estou precisando de um copo d'água aqui, vamos ver se o pessoal traz para mim aqui. Vamos lá, então o custo é 0,449 dividido pelo teor de matéria seca, 26,8. 0,268. Então, com base na matéria seca, esse material vai custar 1,68, tá? É exatamente esse aqui o preço, tá? Agora o Marcos Guzmão tá perguntando lá. Tem que perguntar mesmo, é isso aí, pessoal. Ô Marcos, isso aqui é uma estimativa de ao redor de 500 gramas por dia, tá? 500 gramas por dia, meio quilo. Tá? Então eu formulei, porque como eu destaquei antes, como eu queria uma mistura com bastante capiaçu, né? A maior parte dela vindo do capiaçu, para explorar esse potencial de produção e continuar ganhando peso, né? Esse aqui é o capiaçu cortado verde, que eu recomendo é a silagem, né? É que como eu não tinha a composição da silagem de capiaçu, eu tive que trabalhar com o capiaçu cortado verde. Mas a qualidade da silagem não pode ser modificada, né? Se você cortar ele nessa idade de 110 dias, por exemplo, ele vai ter que ter preservada essa composição que está aqui, né? Eu recomendo a confecção de silagem, tá? Mas como eu não tinha dados de composição de tabelas tradicionais, né, do capiaçu, o que é que eu fiz? Eu peguei o capiaçu cortado, picado verde, né? Bom, então o que é que nós vemos aí? Eu já respondi o Marcos Guzmão e o Aaron Marcos também, né? O ganho de meio quilo por dia, né? E o cortado verde picado é o jeito que nós estamos usando aqui, tá? Então vamos lá. No caso, então, o custo por animal que consumir esse trato seria em torno de 85. Não seria não de 85 centavos por dia, não. Né? Nós podemos até fazer a conta aqui, ó. Se a gente considerar aí um consumo ao redor de 2,5% do peso do animal, de matéria seca, ó, 300 quilos vezes 0,02,5, olha lá, dá 7,5 kg, né? Aí, vezes o valor que eu obtive, deixa eu pôr aqui na memória, nós vamos fazer essa continha, que é legal fazer isso aí, tá vendo? Ó, vamos voltar aqui, ó, 26,8. Eu vou usar 27% aqui de matéria seca, quer ver, ó? 0,449 dividido por 0,27. 1,66, certo? 1,66 que multiplica a memória que eu tinha lá, né? Ó, vai custar R$12,50, tá? R$12,50 por dia para botar esse meio quilo aí, tá? Não tem equívoco nenhum, rapaz. A gente tem que perguntar. Eu tenho um ditado que quando eu era criança a gente dizia, perguntar não ofende, né? Tem que perguntar mesmo, tá certo. Bacana. Você vê que sua pergunta foi importante, que ela me fez eu calcular quanto que realmente custa, né? Tá? Ah lá, o Pablo Piccone com 300 quilos e 2,5 do consumo vai para 10 a diária. Não, vai um pouquinho mais alto, né? Eu vi ali, ó, eu mostrei ali, né? 1,66, ó. 1,66 vezes 7,5, né? Vai para 12,50 mais ou menos a diária, né? Vamos fazer uma conta aqui, fazer uma conta de padeiro aqui. Vocês querem ver um negócio? Ó, vamos pegar meio quilo, né? Dividir por 2 para ver ganho líquido, né? 0,25, vamos dividir por 15 quilos, dá 0,017 arrobas, né? Vamos multiplicar aqui por R$200, certo? Olha lá, ó. É aquilo ali que nós... Deixa eu só fazer uma conta aqui, pera aí, só um pouquinho, pessoal. É isso mesmo, né? Meio quilo dividido por 2, dividido por 15, vezes 100. Então, nós temos 1,67% da arroba. Né? Vocês vejam que hoje está difícil trabalhar, né? Ó, que isso aqui vai dar quanto? Vai dar aí R$4, 3, R$4 por dia, né? Então, é muito complicado a gente falar hoje em coxo, né? Não é tão simples, né? Tá? Então, vocês me ajudem aí com a conta, porque como eu estou aqui acompanhando a formulação e o material aqui fazendo a conta... do ponto de vista, na matéria original vai dar 27 quilos, exatamente, tá? 27 quilos. É só a gente pegar 7,5 kg, né? 7,5 e dividir por 0,27.
vai dar 27,5 quilos aí de matéria original, né? Exatamente. É essa aí a conta que nós temos que fazer, Ubiraci, tá? Então vocês vejam que mesmo a gente usando uma dieta à base de uma forrageira, né? Miguel Chase, eu acho que é esse o nome, eu estou conseguindo enxergar daqui isso, né? Chase. Professor, pode repetir de onde saiu esses valores de NDT 50% que o senhor colocou como mínimo? O Nasem passou a esses valores em base ao objetivo de meio quilo. Na realidade, o que é que eu fiz? Eu fui melhorando lá dentro do Nasem o teor de NDT, tá? Até chegar em 55. E aí vai dar um ganho aproximadamente desse valor aí, né? Ao redor de 500 gramas, tá? Ao redor de 500 gramas, né? A gente não pode afirmar 500 gramas. Por que a gente não pode cravar um valor? Porque o ganho, ele depende de alguns fatores, né? Ele depende de alguns fatores, né? Ele não depende só do peso vivo do animal, né? Eu tenho que ver o score de condição corporal, se vai ter algum ganho compensatório ou não, né? Eu tenho que ver, por exemplo, o frame do animal, se é um animal de um frame maior ou um frame menor, né? Então existem essas questões aí que tem que ser consideradas, tá bom? Agora, eu achei aqui os valores bem fora da realidade também. Agora, deixa eu ver aqui, ó, se tem algum erro nesses valores que eu coloquei aqui, né? Então vamos lá, aqui ó, o capiaçu 0,12 por quilo de matéria seca, o DDG 1,30, o milho 0,9, né, que vai dar em torno de 54, 55 o saco, o núcleo de recria 4, a polpa cítrica 0,67, 670 tonelada, a casca de soja 0,8 e a ureia 3,2 ou 3.200 a tonelada. Não tá fora, os preços aqui não tem nenhum preço fora não. Eu peguei hoje a base de mercado de hoje, né? Deixa eu ver aqui. Acontece que eu assumi aqui, ó, esse custo, esse preço aqui do capiaçu. Eu estou remunerando o capiaçu, né? Eu estou remunerando o capiaçu, tá? Então vamos lá. Eu vou aqui fazer a remuneração do capiaçu, ó. Se eu colocar 50 toneladas, 50 mil quilos de matéria seca de capiaçu por hectare e multiplicar por 0,12, que é o preço que eu estou pondo por quilo de matéria seca, eu estou remunerando um hectare de capiaçu em R$6.000. Tá? É por isso que o preço aqui subiu, o valor subiu, mas eu estou remunerando, tá? Eu estou remunerando a forrageira, tá? Se eu, obviamente, tirar o valor da forrageira ali, vamos supor que eu queira remunerar em R$2.000 o hectare, né? Então aí o que é que vai acontecer, né? Isso aqui vai cair muito, né? Porque o valor aqui, ó, deixa eu reduzir aqui, ó. Se eu editar esse valor aqui, por exemplo, ó, para 0,04, né? Ok? Olha só, vamos pegar a nossa formulação, né? E olha só para cá, caiu o valor aqui, ó, tá? Mas mesmo assim, a gente vê que realmente tá difícil colocar os animais no coxo, né? Tá bom? Então, pessoal, nós conseguimos aqui fazer uma formulação à base de capiaçu, tá? Com 55 de NDT, 11 de proteína, né? E com isso nós temos condições de colocar um peso de aproximadamente meio quilo por dia, tá? Com essa diária aí de R$12, tá bom? Tá? Então, essa seria a nossa meta aqui, né? Agora, vamos supor, pode ser que alguém pergunte, professor, mas eu não tenho o DDGS na minha região, tá? Eu não tenho como eu colocar DDGS. Então, o que nós podemos fazer? Nós voltamos aqui, tá? A gente vem aqui no DDGS e tira o DDGS aqui, ó. Com relação aos preços, pessoal, vamos fazer o seguinte, o nosso objetivo aqui, prestem atenção nisso, nosso objetivo aqui não é discutir o preço da dieta, né? Nosso objetivo aqui é tentar achar uma dieta que atenda a um ganho desse com base no capiaçu e em coprodutos, tá? Pode ser que eu tenha colocado algum desses preços aqui errado, tá? E isso está atrapalhando um pouco aqui esse cálculo. E isso daí vocês podem fazer aí também com os preços da tua região, tá? Você pode estar numa região que não tem polpa cítrica, você vai ter que botar outro produto, tá? Então, não vamos aqui ficar presos a essa questão aí do preço, tá? Que tá difícil hoje colocar dieta no coxo, a gente sabe que tá com arroba no preço que tá,
né? Mas vamos nos ater à formulação baseada no capiaçu, para a gente ver o que a gente pode obter, tá? Então eu tirei o DDG aqui, ó, vocês estão vendo? Eu zerei ele. Então vamos supor que você está numa região que não tem como você obter o DDGS, tá? Então vamos ver se a gente consegue formular sem o DDGS, tá? Opa, olha aqui, ó, ele está pedindo que precisa colocar um pouquinho de DDGS, tá? Vocês vejam, ó, que eu tirei o DDGS e tirei o milho. Ele está dizendo que eu preciso colocar um pouquinho de DDGS. Vamos então abrir um pouquinho para o milho, porque o milho ele existe todo o Brasil, né? Vamos ver se tirando o DDGS e abrindo um pouquinho para colocar milho, se nós temos condições de formular, tá? Também não formulamos. E vamos ver por que é que nós não estamos formulando, tá? Olha só, ó. Não estamos formulando porque está faltando só um pouquinho de enxofre aqui, ó. Então nós podemos voltar aqui na exigência e abrir um pouquinho aqui o enxofre, ó. Deixar aqui em 0,10, ó. Vamos ver agora se nós fechamos, né? Formulação. Ele continua dizendo que não, vamos na formulação manual. A formulação manual, ela serve para isso, ó, tá? Então, na realidade, ó, ele colocou agora, tá, a polpa cítrica, a casca de soja e o milho, mas ele ainda colocou um pouquinho aqui, ó, de DDGS, vocês estão vendo? Para tentar fechar esses valores que eu fixei aqui, ó. O que é que nós podemos fazer? Olha só, agora aqui são macetes, né? Tá? São macetes, tá? Que eu vou dar para vocês. Você pode vir aqui, ó, no DDGS e zerar ele, ó, certo? Eu vou abrir a minha calculadora aqui, ó, deixa eu limpar aqui, ó, tá? Vocês estão vendo que falta um pouquinho para fechar o 100%, certo? Aí eu venho aqui e pego, zero o milho, tá? Abro a minha calculadora e pego 100% menos esse valor daqui de baixo, ó, 89,54. Eu vou botar um valor de 10,46. Eu podia ter somado na realidade, né? Não precisava nem ter feito isso, tá? 10,46. Deixa eu dar um cancelar aqui, formular de novo e abrir aqui, ó. Formulação manual. Eu vou pôr aquele valor aqui, ó. 45,66085. E vou zerar aqui. Pronto. Então aqui tem 100%. Olha só o que ele vai mostrar para mim, ó. Eu tirando o DDGS, então você está numa região que não tem DDGS, tá? Não tem. Você zerou aqui, mas abriu para o milho. Aí você tem que pôr um pouquinho mais do que 10% de milho. Olha aqui, nós vamos ficar com um pouquinho de enxofre faltando aqui, ó. O NDT, se arredondar isso, dá 55, 10,9 para 11, também está praticamente em cima. E o sódio, 0,099, que dá 0,10. A exigência de sódio dos animais de corte, animais em crescimento, é em torno de 0,07. Então atende também. Se nós quisermos melhorar esse enxofre aqui, nós teríamos que ter uma fonte de enxofre ou ter um pouquinho mais de enxofre no nosso núcleo, tá? Mas o importante é que nós conseguimos fechar com os coprodutos, tá? Com os coprodutos, numa região que não tem o DDGS. Agora tem o pessoal pedindo aí, professor, então e se colocarmos só a casca de soja? Vamos tentar fazer com a casca de soja. Vocês viram que não ficou muito diferente dos níveis que eu tinha colocado aqui, ó. O enxofre ficou praticamente, se arredondar aqui, vai para 0,10. Aqui também vai para 55. Aqui está batendo perto do 11. Eu falei que de 10,5 a 11 seria suficiente. E aqui também já tem um nível maior do que a exigência, que é de 0,07. Então vamos lá. Vamos dar um cancelar aqui e vamos voltar lá na exigência, tá? E vamos tirar a polpa cítrica. Vamos ver se ele faz só com a casca de soja. Opa, ele disse que tem que colocar DDGS, tá? Olha lá, ele está pedindo 1% e ele colocou casca de soja, ó, certo? Mas nós temos que ir acompanhando o preço aqui, ó. Por quê? Porque aquele primeiro, tá? Aquele primeiro era a fórmula que tinha o menor custo. É isso que nós temos que entender. A gente pode ir mexendo na fórmula, pode ir tirando um coproduto, colocando outro, a gente vai conseguir fechar sem nenhuma dificuldade, só que tem um problema, né? Nós vamos mudando alguns centavos na formulação. E isso pode ter o quê? Um impacto importante na sua operação. Eu não sei o número de animais, eu não sei por quanto tempo esses animais vão receber isso aqui no coxo. Então, a gente tem que ter esse cuidado, mas é possível. Por exemplo, aqui se eu não quiser o DDGS, é só eu passar aquele 1 para cá, ó, 0,567431. E aqui eu coloco o 0. Tá? Vamos ver como é que fica a nossa fórmula. Fechou 100%.
o NDT está praticamente batendo, faltou um pouquinho de proteína e o nosso sódio também está tranquilo. Então vocês vejam, só que aqui eu tenho outro preço. Então eu posso colocar 60 de capiaçu, 11,05 de milho, 1,6 de núcleo, 26,2 de soja e 1,09 de ureia. Consegui fazer com quem? Com capiaçu como base e com os nossos outros, as nossas outras opções aí de coprodutos, né? E assim eu posso ir mexendo na formulação e achar qual é a melhor alternativa considerando o coproduto que eu tenho. Agora é claro que aqui eu usei 3 coprodutos, né? Nós temos outros. Nós poderíamos colocar, por exemplo, caroço de algodão. Nós poderíamos colocar capulho. Nós poderíamos colocar casquinha de algodão. Nós poderíamos colocar resíduo úmido de cervejaria, poderíamos colocar aqui o WDGS. Nós temos inúmeras outras opções, né? Poderíamos colocar casca de amendoim peletizada, poderíamos fazer uma série de mudanças aqui, né? Só que, é claro, o objetivo é fazer uma formulação e mostrar que é possível nós termos uma formulação com base no capiaçu e que possa nos dar aí um ganho de uma pastagem de boa qualidade, ao redor de meio quilo por dia, tá bom? Com relação a essa questão do preço, pessoal, cada um vai ter que atualizar o preço na sua região, né, e vai ter que fazer. Agora, é importante a gente destacar ali que nós estamos com um preço realmente elevado em comparação àquilo que poderia ser obtido com a venda, mas nós estávamos remunerando, né, R$6.000 por hectare de capiaçu, tá? Então, essa é uma situação, né? Aí tem lá, o Matheus pergunta, professor, o que poderia substituir a polpa cítrica, né? A polpa cítrica, ela é um coproduto que tem ao redor de 7% de proteína e de 70% a 75% de NDT. Você teria que ter um coproduto com essas características, né? A casca de soja se aproxima muito disso, né? Tá? Se nós formos para alguns outros coprodutos, como, por exemplo, os derivados da produção de etanol, ele já tem muito mais proteína, né? E tem muito mais NDT também, tá? Mas são essas as opções que nós temos, né? O gerador de exigência do programa, você diz aqui deixa eu ver aqui, vamos dar um ok aqui, né? Com essa fórmula. Vamos manter essa fórmula aqui por enquanto. Você diz esse simulador aqui. Luciano, dá um ok para mim aí, vê se é isso que você está falando. Esse simulador aqui. Se for esse aqui, sim. Ou se for o GEM ele gera as exigências, tá? Mas é um Excel, que eu não quero abrir aqui agora, porque nós não programamos para isso, né? O José Ulisses fez uma pergunta, qual a quantidade de flor de enxofre posso acrescentar na tonelada de ureia? A gente não faz essa conta, viu, José Ulisses? A gente formula para atender o mínimo de enxofre, né? E aí, se precisar, coloca um pouco de flor de enxofre. Eu poderia colocar na formulação aqui, né? Até baseado na sua pergunta, deixa eu voltar aqui, ó, e vou colocar aqui flor de enxofre, vocês querem ver, ó, né, que talvez nos ajude até, com certeza, né? Aqui, ó, flor de enxofre, ó. Deixa eu enviar aqui, tá? Nos ajude, inclusive, a formular, deixa eu ir para a formulação manual. Olha aqui com essa formulação aqui manual que eu tinha feito, ó, nós já batemos o enxofre, tá? E não entrou flor de enxofre, tá? Então eu poderia ter colocado lá desde o início a flor de enxofre, mas como eu tenho enxofre no núcleo, eu evitei fazer isso, né? E outra, isso é um negócio que em nível de propriedade a pessoa não vai fazer, né? A pessoa vai usar um núcleo, vai usar a ureia que ele pode comprar, ureia pecuária, vai usar os alimentos e vai formular, né? Não tem como ele comprar flor de enxofre para colocar lá um pouquinho de flor de enxofre. É melhor que ela tenha presença no núcleo, né? E nesse caso, né, a gente se aproximou muito daquilo que é a exigência mínima, tá bom? Agora vamos ver aqui, ó. Agora é aquela questão, né, que eu levantei. Eu só vou fazer mais essa simulação e depois nós vamos estar encerrando aqui o nosso trabalho, tá bom? Simulador de exigência, eu tenho que colocar todas essas informações aqui, ó, tá? E aí aquilo que eu falei, a exigência pode mudar em função de todos esses fatores aqui. Então eu usei um valor médio de ganho, tá? Um valor médio de ganho, tá? E aí a gente poderia usar aqui esse gerador. Então vamos colocar aqui alguns valores aqui, né? Macho inteiro, peso da mãe, vamos pôr aqui em torno de uns 530 quilos, raça zebuína, sexo, um animal
magro, uso de onóforo sim, menor que 400 quilos, temperatura sem lama, tá certo? E um NDT aqui de 55. Degradabilidade aqui, vamos pôr aí 65, tá? Calcular. Olha aqui, ó, que tá dando um ganho de 570, ó, tá? Certo? Mas por quê? Porque tem, por exemplo, se eu vier aqui, ó, e colocar aqui moderado, um animal no score 5, e fizer calcular, olha lá, caiu para 500 gramas, né? Isso aqui é do Nasem, tá? Então, se eu colocar, por exemplo, que não tem ionóforo, né? E calcular de novo, ó, caiu um pouco, né? E assim vai, tá? Então, o ganho, ele não é dado só pelo teor de NDT e de proteína, ele é dado por uma série de fatores que, em conjunto, né, podem nos mostrar o que fazer, tá bom? Então, eu vou fechar aqui, né, e vou voltar lá para a nossa formulação e agora eu vou voltar aqui para a minha apresentação. Bom, pessoal, agora é o seguinte, a gente sempre tem opções na vida, né? E eu costumo dizer o seguinte, nesse caso especificamente, do que nós estamos tratando aqui de formulação de dietas, isso aqui é um exemplo de formulação. Nós podemos fazer N formulações com o capiaçu, com esses coprodutos, né, com outros produtos tradicionais, né? E a gente tem duas opções, né? Assistir essa aula algumas vezes, inúmeras vezes aí, até pegar todos os macetes aí e absorver, né, o que a gente pode absorver do que eu passei na aula, né, dessas combinações de alimentos e tal, ou fazer parte de uma comunidade de pessoas, de profissionais que buscam conhecimento perene, um conhecimento constante, né? Uma atualização constante através de cursos, treinamentos, contato com profissionais de ponta do mercado brasileiro, pessoas que dão consultoria aí para grandes operações, enfim, né? E que têm empresas, né, estabelecidas no mercado, né? Mas como fazer parte de um projeto desse, né? O pessoal sempre pergunta, professor, como? Inscrevendo-se na Escola de Nutrição Animal, tá? Que além da networking, lá na escola, você tem todos esses treinamentos, né? Isso aqui dirigido para pecuária de corte, né? Formulação de dietas e rações para gado de corte, formulação de suplementos para bovinos, né? Confinamento de bovinos para alto desempenho, uso eficiente de ureia na nutrição de ruminantes, nutrição avançada, o Nasem 2016 que nós estamos colocando na escola agora, vamos fazer o lançamento, gestão de pastagem, recria intensiva no coxo. E pessoal, esses cursos, esse aqui é o preço que hoje ele é comercializado, cada um deles, tá? E lá na escola você vai ter um total de praticamente R$8.000 de cursos hoje, que se forem vendidos individualmente nos custariam isso, você vai ter por um preço 6 vezes menor, tá? Por 12 vezes de 119. Você vai passar a ser um assinante, vai passar a ser um membro da Escola de Nutrição Animal, vai ter acesso por um ano a todos os treinamentos que serão colocados ali, tá? E quais são esses treinamentos que já estão lá na escola? São esses aqui que você está vendo aqui, ó, tá? Esses já estão lá, né? E a nutrição avançada na Nasem 2016, nós já temos lá, metade do curso está colocado lá, nós vamos fazer o lançamento próximo mês, tá? E você vai ter um curso absurdamente atualizado, tá? Isso aqui é para gente que quer fazer parte da elite do conhecimento na área de nutrição, tá bom? Então é isso, pessoal, tá? É isso que eu tinha para apresentar para vocês, tá? E bem-vindos, então, à Escola de Nutrição Animal, todos os treinamentos por 12 vezes de R$ 119,90. Tá bom, pessoal? E agora, se tiver mais alguma dúvida, eu vou tirar a dúvida e a gente vai encerrando. O Guilherme perguntou, o que é essa degradabilidade da proteína? Onde eu encontro essa informação? Ô, Guilherme, é o PDR, né? Isso daí, lá na composição dos alimentos, né? Deixa eu voltar aqui, eu vou voltar e vou tirar essa dúvida sua aqui, ó. Na composição dos alimentos aqui, ó, tá? Eu tenho aqui, ó, a PDR para cada um deles, ó. Aqui a PDR, ó, tá? No caso da flor de enxofre não tem PDR, né? Tem como ter PDR, mas eu vou pegar, por exemplo, aqui o milho em grão, ó. Tá vendo? Ele tem 9% de proteína degradável no rumo e 3,6%, ó. Você pegar a casca de soja, ele tem 12,7 e 9,8, né? O BRS capiaçu tem 5,6 e 4,4. A maior parte da proteína do BRS capiaçu é PDR, né?
E aí a gente formula e pede isso daí aqui nos níveis de garantia, ó, PDR. PDR aqui, ó, está extremamente adequada, né? Nós temos proteína aí. Essa proteína é a proteína que vai ser usada para crescimento microbiano no rumen, né? Que vai ajudar a melhorar aí o uso e o aproveitamento do capiaçu. Tá bom, pessoal? Então é isso. Deixa eu ver se tem mais alguém. Só um minutinho, pessoal. Vamos voltar aqui, né? E vamos lá. Pronto. Então, pessoal, era isso que a gente tinha para hoje. Eu espero você aí numa próxima semana para a gente continuar conversando, tá bom? Cana-capiaçu. Quem sabe na próxima a gente trata desse assunto, tá bom? Podemos até considerar essa questão aí, porque a cana também é uma grande forrageira e que, se for bem conduzida de forma industrial, pode nos dar grandes ganhos por área. Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço para vocês. Eu espero vocês no nosso próximo webinário.